Olá pessoal, essa é a nossa aula aqui, é a nossa aula de gráfico de variáveis quantitativas, tá? A gente já viu aí as variáveis qualitativas, ordinais e nominais, tá? Agora a gente vai entrar aqui nas variáveis quantitativas, tá? Usando o ggplot2 e o Plotly, né? Que são o estado da arte aí do R de gráficos, beleza? Então vamos lá. A gente tem que carregar, né, os pacotes, tá? Se você ainda não instalou, também tem que instalar, tá? Mas como eu já instalei aqui, só tem que carregar, beleza? Aqui eu vou apagar, né, pra gente dar andamento aqui. Vou tirar aqui os gráficos, beleza? Vamos lá. Então, ó, só lembrando aqui, como é que é a estrutura do ggplot, né? O ggplot ele trabalha da seguinte forma: a gente dá o quê? O base de dados para ele, né? A estética do gráfico, que tem os eixos, as cores, tamanhos, né? A geometria, se é um gráfico de barras, histograma, né? Se é um gráfico de pizza, tá? A escala, se a gente vai trabalhar na mesma escala dos números ou a gente vai botar um logaritmo, raiz quadrada, tá? Os rótulos, né? Que são os títulos, as legendas, né? E os próprios labels dos eixos, tá? Legal. A gente já fez, né, o gráfico histograma no base, mas agora a gente vai fazer aqui no ggplot, tá? Beleza. E qual é o data frame que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar um data frame que é chamado de iris ou iris, como vocês queiram, tá? Ele é interno do R, tá? É um data frame de plantas, tá? A gente vai ver aqui. Eu vou chamar ele de dados, só para ele aparecer aqui pra gente e a gente pode dar um view, né? Tá? E olha lá. A gente vê, ó, o tamanho da sépala, a largura da sépala, o tamanho da pétala e a largura da pétala, tá? Para as espécies das plantas, né, que são setosa, virginica e versicolor, tá? Beleza. Então, a gente vai fazer um histograma o quê? Da sépala, do tamanho da sépala, tá? Então, a gente já chamou aqui a gente guardou já o iris dentro desse objeto aqui chamado dados, né? E aí como é que a gente faz? A gente quer criar um gráfico e a gente vai armazenar num objeto chamado gráfico ist, tá? Que vai guardar o nosso gráfico histograma, tá? E aí como é que a gente faz o histograma? Bota ggplot, né? Bota os dados e no AES a gente coloca os eixos, né? E eventualmente as cores também, né? Aqui eu só botei o eixo que é o tamanho da sépala, tá? Beleza? E aqui, ó, histograma, G1 histograma, né? A gente vai dizer a geometria, né? A gente vai adicionar uma camada, né? Chamada G1 histograma, beleza? E aí, o color igual a black, o que quer dizer esse color igual a black? Ele vai preencher as linhas do histograma, tá? Das barras do histograma. Ele não vai preencher por dentro, tá? O por dentro é o fio, tá? Que aí ele vai preencher o gráfico de light blue, que é um azul mais claro, tá? E o bins é o quê? O bins é o número de compartimentos do seu histograma. Lembra lá do histograma quando a gente faz com intervalo de classe? Então, os compartimentos, esse aqui é o tamanho das classes, dos compartimentos que eu vou ter, tá? Então, ó, eu vou começar, o default dele é 30, tá? Então a gente pode aumentar aqui se a gente quiser, tá? Beleza? E aqui o título do gráfico, né? ggtitle, os eixos e aqui um tema que eu posso escolher qual vai ser, tá? Então vamos rodar aqui para ver como é que vai ficar o nosso gráfico. E aí vamos chamar ele, né? Então, ó, vamos dar um zoom aqui. Ó, gráfico de histograma, né, do tamanho da sépala das plantas, e a gente pode ver aqui o comportamento do tamanho, tá? A gente aqui não tem os números exatos, né? A gente pode transformar isso em dinâmico também, pode mudar o fundo também. Como é que eu mudo o fundo, por exemplo, né? É o theme, tá? Aí o tema, eu posso escolher diversos, tá? E aí aqui, ó, tema. Eu posso botar aqui, por exemplo, ó, tema BW, clássico, dark, light, minimal. O minimal é o mais simples, né? Vamos ver como é que fica. Olha lá.
ele tirou, né? Tudo que tá, ele deixou bem clarinho, né? Isso aí, se a gente quiser um mais escuro, né? A gente bota o Dark, né? Mas eu não aconselho, mas porque fica muito escuro, prejudica um pouco a visão, né? Mas quem gosta, olha lá, tá? E aí tem vários tipos de temas, tá? Você pode botar o tema do Excel, o tema da SPSS, né? Tem vários tipos de temas, tá? Beleza? Então vamos deixar só o tema normalzinho aqui, né? O default dele, tá? E a gente pode transformar o gráfico em dinâmico, né? Aqui. E aí a gente pode ver, ó, ele começa lá embaixo, ó, 4, né? Frequência lá 4, aí aqui tem aqui 11, 10, 9 e assim vai, né? A gente não consegue ver um padrão claro da assimetria, né? A gente pode ver que é assimétrico, tá? Não é simétrico, né? Tá? Mas a gente não consegue ver um padrão claro aqui nos dados de qual simetria que a gente está falando, né? A gente teria que fazer um skewness lá do E1071, né, por exemplo, para a gente dizer qual a simetria que o tamanho da sépola tem, tá? Beleza. E aí o gráfico boxplot a gente já fez lá no base também, né? Mas vamos profissionalizar aqui com o boxplot, tá? E aí a gente já tem os dados carregados, né? Que é o íris também que a gente vai usar, tá? Aí a gente vai atribuir o objeto gráfico boxplot, beleza? ggplot do que? Dos dados, né? O que eu vou chamar no aesthetic? Vai ser os eixos, né? Qual vai ser o eixo? Sepal length, né? O tamanho da sépola e o tamanho da pétala, tá? E o que eu vou preencher na cor são as espécies, né? Verdinica, versicolor. Então ele vai destacar para mim as cores pelo tipo das espécies, tá? E aí adicionando uma camada, que vai ser G1 boxplot, tá? Que é o ggplot do boxplot, tá? A gente pode adicionar também um título, né? Gráfico de boxplot do tamanho da sépola, tá? Versus o tamanho das pétalas, tá? E aí vamos rodar aqui para ver como é que fica isso. Chamando o gráfico. Olha lá. Então a gente pode perceber, ó, que elas têm tamanhos distintos, né? Pelo boxplot isso fica muito claro, né? Olha só, tem 3 clusters aqui, né? De tamanho de sépola. Ó, tem um que vai aqui até 2, mais ou menos, né? Tem um que vai aqui até 5, mais ou menos. E outro que vai de 5 a uns 8, né? De tamanho de sépola. E a gente pode ver isso muito claro no boxplot. A gente pode ver também que no versicolor a gente tem um outlier aqui inferior, né? Já no cetose a gente tem 2 inferiores e um superior, né? São valores muito acima ou muito abaixo da média do teu conjunto, né? E lembrando aqui do boxplot, a gente tem o primeiro quartil aqui, o segundo quartil aqui e o terceiro quartil aqui, né? Então a gente pode ver o comportamento aqui da distribuição e a gente pode ver que o segundo quartil está mais próximo do terceiro, né? O que configura, se a gente tombar esse boxplot para o lado aqui, o que isso vai estar te dizendo? Que vai ser uma assimetria à esquerda, tá? Em concentração dos dados à direita, beleza? A gente identifica melhor aqui do que no próprio histograma, tá? Ok? Legal. Mas só confirmando que tem que fazer o coeficiente de assimetria para dizer realmente qual é a assimetria, tá? Isso aqui é visual, né? A gente está vendo uma estatística descritiva, tá? É sempre bom fazer lá o coeficiente para a gente ter certeza do que a gente está falando, tá? Para confirmar, beleza? Legal. E aí, aqui, ó, um gráfico de dispersão, tá? Que a gente já viu lá na nossa aula teórica, né? Para que serve e tudo mais, né? Para a gente ver se uma variável aumenta quando a outra aumenta, uma variável aumenta, a outra diminui, né? Então, a gente vai fazer também com o mesmo banco aqui, tá? Aí como é que a gente faz? Cria um outro objeto chamado gráfico de dispersão, core, né? E aqui, ggplot, chama dados, né? Aí no aesthetic, bota o quê? Tamanho da sépola, o tamanho da pétala
E aqui eu vou querer que as bolinhas, né, que eu vou criar do gráfico de dispersão, elas sejam colocadas pela cor nas espécies, tá? Então vai ter uma cor diferente para cada espécie, beleza? E aí a gente chama GeoPoint, tá? Que é o gráfico de dispersão, GeoPoint. O size é o tamanho da bolinha que vai aparecer, né? Tá? Aí aqui a gente vai dizer o título do gráfico, X, não mudou nada, né? Então, vamos lá. Vamos chamar aqui nosso gráfico de dispersão cor. Olha lá, a gente pode ver, ó, muito parecido com o que a gente viu lá no Boxplot, né? 3 formações de clusters aqui, né? Ó, o setosa aqui até 2 mais ou menos, né? Que nem a gente viu lá no Boxplot. O outro até 5 mais ou menos. E o terceiro, que é a virginica, né? Vai de 5 até 8 mais ou menos, né? Então a gente pode ver claramente aqui a formação desses clusters, né? E a gente, além disso, pode ver que o tamanho das sépalas ele aumenta com o tamanho das sépalas, tá? O que a gente pode ver aqui, ó? Ó, uma clara reta aqui, né? Principalmente aqui com esses dois caras de cima, o verde e o azul, né? Vamos botar aqui no gráfico iterativo para a gente ver um pouco melhor os valores. A gente faz ggplot. Ah lá. Agora ao passar aqui, você vê exatamente quais são os valores, né? Tá? E o que a gente pode perceber aqui? Uma clara formação de reta aqui, né? Então a gente espera que a correlação seja positiva, tá? Porque a inclinação... E aí a gente pode ver aqui a formação clara de uma reta, né? Tá? A gente ainda não falou de correlação, tá? A correlação a gente vai falar lá na aula de regressão linear, mais na frente, tá? Porque é muito utilizado lá, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que ao formar essa inclinação positiva aqui, tá? Que quanto maior o tamanho das sépalas, maior o tamanho das pétalas também. São grandezas diretamente proporcionais, tá? Eu só espero que vocês entendam isso aqui. Porque se fosse ao contrário, né? Se tivesse um padrão desse tipo aqui, uma reta invertida aqui, seria o quê? O que eu estaria dizendo que quanto maior o tamanho das sépalas, menor o tamanho das maior o tamanho das pétalas, menor o tamanho das sépalas, tá? Ok? Então seria uma inclinação negativa, tá? Uma correlação negativa aqui, mas a gente vai falar isso mais à frente, tá? Que é uma medida de associação linear e tudo mais, tá? A gente vai comentar isso lá na aula de regressão e correlação, tá? Beleza. Então, a gente aprendeu aqui como é que faz o gráfico de dispersão, né? Botando a cor nas espécies para destacar, né? Beleza? E a gente pode também fazer colocando o size igual às espécies, né? Olha só.